Eu estava vendo um vídeo no Instagram da Gabriela Prioli e ela comenta sobre um projeto de lei que eu achei um tanto quanto interessante, embora catastrófico. É um projeto de lei que está na LESP, está na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi proposto pela Marta Costa, do PSD, que, diga-se de passagem, é filha de pastor. É o projeto de lei 504/2020. O objetivo dele é proibir qualquer tipo de publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão a preferências sexuais e conteúdo de diversidade sexual relacionados a crianças no estado de São Paulo. O objetivo desse projeto seria acabar com propagandas que geram, nas palavras da Marta Costa, desconforto emocional a inúmeras famílias. A própria Marta Costa também chama as relações homoafetivas de práticas danosas. Nesse vídeo, a própria Gabriela Prioli comenta de maneira bastante interessante, que eu concordo, que deve existir uma equivalência entre relações heterossexuais e homossexuais. Se uma criança está pronta para ver um homem e uma mulher se beijando, ela está pronta para ver um homem e outro homem se beijando, ou uma mulher e uma mulher se beijando, ou qualquer tipo de combinação possível. E é sobre isso que eu gostaria de fazer uma reflexão filosófica. Então, para quem está chegando agora, meu nome é Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e se tiver alguma coisa para comentar, sinta-se livre, porque aqui eu gosto de dar bastante liberdade aí para críticas, comentários, sugestões, eu costumo levar todas em conta. Mas a minha reflexão é sobre o conceito de politicamente correto e a percepção social que a gente tem dele. Porque eu confesso que eu sou uma pessoa que eu gosto bastante da piada, eu gosto bastante da zoeira, eu não gosto de moralismo e, de fato, o politicamente correto, sempre me incomodou. Agora, a gente precisa entender o que é esse politicamente correto, O que me incomoda, o que incomoda algumas pessoas e o que incomoda outras pessoas, porque parece que a gente não está muito falando da mesma coisa. E eu comecei a perceber isso, O senso comum ele não tem uma definição bastante precisa do que seja politicamente correto. Existe aí toda uma produção de valores bastante enviesada na hora de entender o que é politicamente correto e o que não é, O que é, apenas a moral certa, a moral ideal, enfim. O modo como a gente classifica algo como politicamente correto ou não já não é neutro, não é imparcial e é bastante passível de preconceitos. O que acontece, tá? Eu vivi a década de 90, nasci em 84, tá? Então, e o começo dos anos 2000, tá? E o que eu posso dizer pra vocês? Era um show de horrores, de piadas predominantemente machistas, misóginas, então, homofóbicas e racistas. Basicamente, o humor que existia, salvo exceções, mais lá no lado B, etc., tem bastante coisa boa, mas o humor da grande mídia, o humor da indústria cultural era um show de mediocridade. Claro que a gente gostava porque era o que tinha, Então a gente era obrigado a consumir essa mediocridade. E esse show de mediocridade, ele tinha 3 focos centrais, que eram piadas misóginas, racistas e homofóbicas. E basicamente, quando a gente começa a entender, já na esteira de Foucault, de Bourdieu é muito bom para isso. Bourdieu tem o conceito de violência simbólica, dá até água na boca em pensar no conceito de violência simbólica, tá? Muita gente começa até, quem não leu Bourdieu, Foucault, etc., a gente começa a ter certa inteligência coletiva e começa a criticar essa violência estrutural, essa violência simbólica nos valores que destruiu o psicológico de uma quantidade de pessoas que chega a milhões de pessoas. Que tiveram seu psicológico aqui no Brasil e no mundo destruído por essa indústria cultural medíocre do humor que tem sempre os mesmos alvos. E começaram então a fazer a crítica. E daí toda uma sociedade começa a entender, começa a criar um termo pejorativo chamado politicamente correto, tá? Que não está bem definido, e começa a falar, isso daí é politicamente correto, você tá, que absurdo não poder livremente perseguir a homossexualidade do meu sobrinho, ou tratar os negros como inferiores e botar isso nas piadas para fingir que não faz parte dos meus valores, quando na verdade faz. Então a gente tem aí toda uma produção cultural bastante duvidosa.
E começa então, uma galera começa a criticar, ao meu ver com toda razão, essa mediocridade, esse monopólio do humor, esse monopólio cultural, onde tem alguns alvos muito específicos e praticamente outros alvos não existem, né? Então começa a surgir toda essa crítica e muito pouco ainda, ao meu ver, mas está começando agora a surgir como contrapartida, humores contra outros alvos, né? Então, o que acontece, né? Quando começa a se fazer piada de homem, de branco, de hétero, a gente começa a ver que a masculinidade, a branquitude, a heterossexualidade, ela é muito mais frágil, né? Ai, você fica de mimimi porque não quer piadinha com negro, com mulher, com gay. Ah, você é politicamente correto, você é cheio de mimimi, você é mimado, não sei o quê. A gente começa a ver quem são realmente as pessoas mimadas, quem são realmente as pessoas que vêm com mimimi, tá? Então, o que a gente descobre, né? A gente descobre que ninguém gosta de sofrer violência estrutural, ninguém gosta de sofrer violência simbólica, ninguém gosta de ser alvo de todas essas conversas, questionar a sua sexualidade, questionar isso, né? Ter que dar resposta. Então, quando começa a surgir essa crítica, o que acontece? Um grupo de pessoas, humoristas, ou em outros âmbitos também, começa a se reinventar e começa a produzir humor muito melhor, de humor de muito melhor qualidade, porque, né, existem pessoas brilhantes no humor. E outros grupos, né, começam a abraçar a mediocridade. Em vez de fazer melhor, eu vou começar a ter um alvo e vou aceitar que eu sou medíocre e vou ficar com as mesmas piadinhas de sempre, tá? Isso, né, alguns humoristas literalmente tiveram que escolher lados, tá? Então, por exemplo, Danilo Gentili escolheu a mediocridade, ele tinha muito potencial, tá? Eu sei que quem conhece o Danilo Gentili hoje acha que eu tô falando um absurdo muito grande, até eu me sinto falando um absurdo muito grande, mas ele realmente tinha muito potencial e ele escolheu a mediocridade. E isso por valores morais, isso por preconceito, tá? Eu defendo aqui sim que não é falta de talento que faz o Danilo Gentili ser tão medíocre, e muitos outros humoristas, tá? Não, alguns é falta de talento mesmo, no caso do Danilo Gentili não é realmente a personalidade bosta que ele tem. Então, isso é algo a ser problematizado. Eu gostaria de dizer que, inclusive, eu tive a experiência, né? Eu, como homem branco, heterossexual, eu tive a experiência de, por aos 8 anos de idade, não sei porquê, começar a deixar o cabelo crescer, e até dos 8 aos 15 eu usei cabelo comprido. A minha sexualidade, ela era questionada diariamente. E olha que fragilidade, né, essa heterossexualidade, que não podia nem ter cabelo comprido, não podia, enfim, tem muitas coisas que não pode, né? Se você é heterossexual, tem muitas coisas que você não pode fazer, senão sua sexualidade vai ser questionada. Onde é que tá o mimimi, né? Onde é que tá o mimimi mesmo, gente? Vamos parar um pouquinho, né, e pensar o que é esse mimimi e onde é que ele reside. E veja bem, eu não estou negando que não existam pessoas extremamente chatas no âmbito progressista, que ostentam um moralismo que eu também não gosto, né? Se você lê nos comentários de Facebook, de Instagram, de YouTube, você vai ver um show de atrocidades de tudo quanto é lado, tá? Ser chato, ser moralista não é privilégio da esquerda ou da direita, tá? O ser humano faz isso. Não estou negando, então, toda essa existência. Estou dizendo que não é um fenômeno social amplo que destrói a vida de pessoas, tá? O que destrói a vida de pessoas é outro tipo de moralismo também mais problematizável, tá? Mas que a gente não vai falar dele nesse canal. Não estou negando que existem fenômenos que destroem a vida de pessoas, tá? Mas assim, vamos combinar que sobre qualquer tema, sobre qualquer coisa, você vai encontrar comentários problemáticos no YouTube, no Instagram, porque o ser humano gosta muito de ser moralista, cagar regra mesmo, né? E falar besteira na internet. Isso a gente não tira, isso não é privilégio de nenhum grupo, isso não é privilégio de nenhuma classe, de nenhum gênero. O ser humano gosta de falar besteira na internet, e quando a gente tenta atribuir a alguns grupos específicos, a gente já está sendo meio preconceituoso, vamos ser sinceros. Ah, os esquerdistas ou os direitistas gostam de falar besteira na internet, os jovens ou os velhos, né? Não. Todo mundo tá falando besteira na internet, tá? Então, vamos deixar isso um pouco de lado e vamos entender mais essa questão do politicamente correto,
tá? Surgem os guias do politicamente incorreto. Eu só li 2, eu li o politicamente correto de História do Brasil e de História da Filosofia, embora eu tenha o de História do Mundo, eu ainda não o li. Já folheei então, né? Já folheei vários outros, e na verdade são livros politicamente corretos. São um festival de mimimi, são um emaranhado de moralismo travestido de conteúdo filosófico ou científico. Existem poucas coisas mais politicamente corretas do que esses guias, e eles são sim uma defesa conservadora do status quo de direita, tá? É só você ler com essa mentalidade já na cabeça, ler o que essas pessoas estão dizendo, e você vai entender que tem aí todo um moralismo, não tem nada muito rigoroso no que eles estão dizendo, tá? E se você começar a olhá-los como politicamente corretos, como moralistas e como uma defesa de certos valores que tenta invisibilizar, né, o fato de que eles estão cagando muito mais regra do que quem eles dizem que estão, tá? Então hoje eu tô até falando palavrão aqui, porque é uma coisa que me irrita um pouco, tá? Se você entender sobre essa perspectiva e começar a ver, o mundo muda completamente, e você passa a entender que através da invisibilização e da hipervisibilização, né, a invisibilização de alguns fenômenos, de algumas moralidades que tentam se passar inclusive como naturais, e da hipervisibilização de outros, a gente consegue fazer uma discrepância moral, a gente consegue oprimir moralmente muitos grupos, muitas minorias, e inclusive sobre o discurso da liberdade. Então, sobre o discurso da liberdade de expressão, sobre o discurso do diálogo, sobre o discurso do contrário ao politicamente correto, muitas pessoas conseguem ser contra a liberdade de expressão, acabar completamente com o diálogo e serem politicamente corretas. E o que eu estou entendendo aqui, então, é politicamente correto como eu tenho os meus valores, né? Esses valores, eu entendo que a política tem que ser só a partir deles, e eu vou tentar, de maneira moralista, colocar todo mundo nessa caixinha, né? Que é o que a gente entende. Então não pode fazer piada de gay, de mulher, etc., porque eu tenho a minha caixinha, né? É o modo como eles veem. E, na verdade, são eles que estão colocando essas caixinhas, e as pessoas que estão fazendo essas críticas estão problematizando essa violência estrutural e simbólica. E é claro, a direita adora usar e abusar das criancinhas para justificar os seus preconceitos. Precisamos proteger as criancinhas de ver homossexuais se beijando, né? Esse é o projeto de lei, de ver homossexuais, enfim, falando livremente, sendo felizes com sua sexualidade. Aquela famosa, né? O que eu vou dizer pro meu filho se ele ver 2 homens se beijando? Bom, a dica é, se você não criar ele de maneira homofóbica, você não precisa dizer absolutamente nada, porque ele vai entender isso como muito natural. Então, se você começar a pensar assim, olha só, a gente tem que, para a direita, né, para esse politicamente correto de direita, a gente tem que proteger as criancinhas da homossexualidade, da transexualidade, a gente tem que proteger as criancinhas da nudez, né? A nudez tem que ser vista como suja, como imoral, como violenta, né? A gente tem que proteger ela dos palavrão, né? Palavrão, não pode ter palavrão em horário nobre. Parece que sempre foi assim. Na verdade, existe toda uma luta moralista que vai na política, que vai em grandes intervenções estatais, que vai ser bastante moralista, né? Que deixaria a gente de cabelo em pé. Tá? Os humoristas nos Estados Unidos eram muito perseguidos, inclusive, não só humoristas, né? Músicos. O Marilyn Manson foi muito perseguido pelo jeito andrógeno, por falar palavrão, por falar de drogas, né? Então existe todo um moralismo que se legitima a partir de proteger as criancinhas, tá? Então as criancinhas têm que ser protegidas de palavrão, ser protegidas de ver pessoas se beijando, né? Do mesmo sexo, de mamilos femininos, né? Então, olha que absurdo, você pode ser presa se você for mulher e mostrar os seus mamilos. Se você for homem, não, né? A gente aceita isso de maneira extremamente passiva. Agora, o que elas não podem ser protegidas? Elas não podem ser protegidas da homofobia, do racismo e da misoginia. Isso daí é politicamente correto, né? Então, basicamente, essa definição, esse senso comum, entende o politicamente correto como a ideia de que a gente, o absurdo, né? Considera um absurdo a gente querer proteger as crianças dessas 3 coisas. E todo o outro moralismo está livre. Então, isso é bastante problemático. E eu gostaria de convidar vocês a começarem a pensar sobre essa outra ótica, né? Vamos tentar o que é politicamente correto, né?
E quando que regras estão sendo expostas e inseridas na população de maneira moralista? Será que não precisamos desse momento onde a gente realmente problematiza os valores, realmente problematiza a violência estrutural e simbólica, realmente alivia, pelo menos alivia, né? Não vamos acabar com piada mesmo, mas pelo menos alivia esse monopólio que existe, que foi a década de 90 e início da década de 2000, não tão início, tá? Monopólio do humor e da violência simbólica e das estruturas inserido no preconceito com grupos, né, homossexuais. Tem o capacitismo também, que é menos, mas também existe bastante, tá? Que é preconceito com pessoas com deficiência. Mas esse monopólio aí que tem como alvo algumas minorias, né? Que a violência contra elas é sistemática e precisa, para manter esses valores conservadores, precisa estar sempre inserida na indústria cultural. Então a mídia, a grande mídia, foi extremamente responsável por isso, tá? E vamos tentar inverter o quadro. Vamos tentar entender onde é que estão os ideais de liberdade, onde é que estão realmente os valores que valem a pena ser passado pela frente, e vamos chamar de politicamente correto essas pessoas que estão de moralismo, né? A pessoa que acha que uma mulher, por mostrar o seu mamilo, deve ir para cadeia, tá? A pessoa que acha que algumas coisas têm que ser tabu na nossa linguagem mesmo. Enfim, vamos pensar um pouquinho, porque isso é bastante importante para os dias de hoje. É isso, pessoal. Então, espero que tenham gostado e qualquer consideração será bem-vinda nos comentários, e boa noite.